5, 4, 3, 2, 1. A graça e a paz, amada igreja. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Digo amém. Glória a Deus. Também estou muito feliz. Quero me apresentar, né? O pastor já falou que meu nome é Ednilson. Meu nome é Ednilson, sou brilho ali estou à frente da obra de Fabriciano. Eu, com a minha família, estamos muito felizes por estar naquele lugar. O lugar onde Deus nos colocou. Estamos ali para fazer a vontade do Senhor. E há muitos anos atrás, eu estava aí sentado onde você estava, ouvindo as ministrações e vendo aqui os pastores falando, ministrando. E aquilo veio no meu coração, assim, quando que eu vou subir ali e falar da parte do Senhor para essas pessoas? E aquilo foi. E minha esposa não sabe, mas eu tive um sonho. Um sonho de estar aqui em cima e ministrando para muita gente. Só que há muita gente ainda não são vocês ainda, sabe? São milhares de pessoas. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe, eu queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia. Mas antes disso, se você tiver algum parente, algum amigo que mora lá em Fabriciano, convide ele para ir na nossa igreja. O endereço está aí no seu boletim. Pega seu boletim aí, olha aí. Rua Cirineu Teixeira, 139, bairro Planalto. Os cultos lá começam às 19h30. Se você tem algum parente, algum amigo, vai ser uma honra receber, né, os irmãos lá. Amém? Queria que você pegasse sua Bíblia aí em Efésios 8. Hoje nós vamos compartilhar sobre um paralelo entre a nova e a velha aliança. Mas antes de eu ministrar para vocês, vai lá em Malaquias, por favor. Abra aí Malaquias. Malaquias 4. Não vou ministrar nenhum texto de Malaquias. Mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e colocasse na palma das suas mãos. Nas duas mãos. E você vai notar que na sua mão esquerda está o quê? O Velho Testamento. E na sua mão direita está o Novo Testamento. E eu meditando sobre essa palavra, eu vi que a mão direita é a destra do Senhor. Por que que o Novo Testamento está à sua direita, irmãos? É algo maravilhoso da parte de Deus. Você crê em mim? Amém? Mas por que ministrar sobre essa diferença do Velho e o Novo Testamento? Nós vivemos hoje na nova aliança. Nós vivemos hoje na questão das promessas superiores. Deus tem promessas superiores para nós, queridos. Então, quando nós falamos para você não voltar ali para a lei, o que eu estou querendo falar com vocês? Para você não se relacionar com Deus baseado na velha aliança. Não relacione com Deus com base na velha aliança. Relacione-se com Deus com a base correta, na verdade atual, que é na nova aliança.
E nós sempre exortamos irmãos, não é verdade? O pastor aqui exorta os irmãos, eu exorto os irmãos lá em Fabriciano, para você não misturar as duas coisas. Quando você mistura lei com graça, te traz morte, não te traz vida. Não misture. Ah, obreiro, mas então eu não posso ler o Velho Testamento? Pode. Devemos ler o Velho Testamento. Mas você tem que entender que no Velho Testamento há uma chave. E essa chave é Cristo. Se você ler o Velho Testamento com essa chave na sua mente, o que vai se tornar o Velho Testamento para você? Uma coisa linda, maravilhoso, prazeroso de se ler, interessante. E eu vou dar um exemplo para você. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Amém. Você já viajou sem a sua esposa ou sem o seu marido alguma vez? Eu já viajei, irmãos. Vou dar para você um exemplo. O Velho Testamento é como se fosse a fotografia da minha esposa no celular. E quando eu viajo, mexo com o celular e lá aparece quem? A minha esposa. A minha esposa está aqui. E o que acontece? Quando eu pego essa foto, começo a olhar para ela. Irmãos, é bom, sabe? Eu me sinto abençoado por ter uma esposa maravilhosa. Eu me sinto ali com saudades da esposa, né? Você com certeza deve sentir saudade do seu marido. Mas sabe, irmãos, não dá para comparar quando eu chego em casa. É totalmente diferente. Em casa eu posso tê-la, eu posso abraçá-la. E assim, trazendo aqui para a questão do Velho Testamento, é como se no Velho Testamento existisse ali uma foto de Jesus. Assim, olha, ele vem, Jesus vai vir. Então quando você lê o Velho Testamento com essa mente, com essa chave que é Cristo, em todos os lugares que você lê, você vai ver quem? Cristo. Mas se você olhar agora para o Novo Testamento, ele já é uma realidade. Sabe por quê? Cristo habita em nós. Amém, irmãos? Então a realidade, ela é muito superior àquela foto. Hoje você vive na realidade. Você vive na verdade atual. Fotografia tem valor? Tem. Lá em casa tem meu álbum de fotografia quando eu casei. Tem álbum lá de algumas fotos dos meus filhos. Mas nunca substitui a realidade. A sua realidade hoje é Novo Testamento. Nova aliança. Diga assim, eu vivo na nova aliança que tem promessas superiores. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre o confronto de duas alianças. Pega esse boletim. A velha aliança, que é o Velho Testamento. A nova aliança, que é o Novo Testamento. Mas o que é a nova aliança? Abre lá em Hebreus 8, versículo 7. Se pudesse projetar para mim. Hebreus 8, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se aquela primeira aliança, irmãos, é a velha aliança. Tá? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido perfeita, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo aqui que o próprio Deus disse que a velha aliança, ela tinha defeito. Mas como assim, obreiro? A velha aliança, a lei, feita por Deus, ela tem defeito? A sua Bíblia está dizendo que tem defeito. E Deus achou o defeito no sistema perfeito. Irmãos, a lei é perfeita. Não tem como você questionar
existe um erro. Você não consegue ver erro na lei. A lei é perfeita. Mas Deus achou defeito na lei. A lei é o reflexo do caráter de Deus. A lei é boa, amém? A lei é boa, mas só que Deus achou um defeito. E qual era o defeito, irmãos? Da lei, que era perfeita para Deus. Apesar da lei ser boa, nós somos pecadores. Nós somos incapazes de seguir ou de cumprir essas leis. E o que é que Deus fez agora? Deus fez uma nova aliança. Hebreus 8, versículo 8 a 10, diz assim: e de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, pelos conduzi até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei, irmãos, para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. E aqui, irmãos, aqui são colocadas quatro cláusulas da nova aliança. São 4 bases que nós vivemos hoje na nova aliança. E o crente que não se lembra dessas bases constantemente, os crentes vão ficar o quê? Ao tempo todo, eles vão ficar atemorizados, atormentados, porque o diabo vai vir colocar coisas na cabeça dele. Por isso tem que viver debaixo dessas 4 bases que são o quê? A nova aliança. Mas glória a Deus pela nova aliança, amém, irmãos? Glória a Deus. E qual que é a primeira cláusula da nova aliança? Continua: na sua mente imprimirei as minhas leis. A velha aliança, irmãos, ela era algo exterior. A velha aliança, ela era uma lei exterior. As pessoas só podiam olhar para o exterior. As pessoas não tinham como saber o que estava acontecendo, né, por dentro daquelas pessoas. O que as pessoas eram, elas estavam para fora. Era uma coisa exterior. Então as pessoas só se preocupavam com as coisas exteriores. E até hoje é assim. Quem vive pela lei, quem anda pela lei, faz porque é obrigado. A lei, irmãos, sempre está te cobrando algo. Faz isso, faz aquilo. A lei é assim. Pessoas que andam, que vivem debaixo da lei, elas fazem porque é obrigado. Não é porque é algo que está dentro delas. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Eu vou fazer porque meu pai mandou. É lei. Eu vou fazer isso porque a igreja disse para mim fazer. Eu não tenho escolha. Eu vou fazer então porque a minha mulher falou. Aí você não tem escolha mesmo, irmão. Se ela falou, você tem que cumprir. É desse jeito. Mas olha aqui. Isso é nova aliança, irmãos? Não é. Isso não é nova aliança. Isso qualquer ímpio faz. Seguir lei, todo mundo faz. Se o crente quiser seguir lei, ele vai seguir. Se o ímpio quiser seguir lei, ele vai seguir. Mas isso está no coração dele? Não está. Isso é o quê? Exterior. A nova aliança é muito superior. Você não vai fazer mais porque é proibido. Porque alguém mandou você fazer. Sabe aqui o momento de oferta, de dízimo? Você não vai vir aqui ofertar porque é obrigado. Você não vai entregar seu dízimo porque é obrigado. Você vai fazer a sua oferta. Você vai entregar seu dízimo porque está dentro de você, querido. Amém, irmãos? Está dentro de você. Você não faz mais porque é obrigado.
Porque é proibido, porque a igreja falou que tem que fazer, porque sua mãe ou seu pai pediu para você fazer. Não. Você não vai fazer mais, porque a lei foi escrita no seu coração. Aquilo que é lei não faz parte de você, irmãos. Você anda hoje debaixo da graça, amém? Por isso que o Senhor diz, as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Você vai ansiar, irmãos, pelas coisas do céu. Um outro exemplo. Você vai ensinar o seu filho a comer brócolis. Aí você vai lá, pega o seu filho, enfia a colher na boca dele e fica na frente dele. Só tem que engolir. Mastiga, engole. Então, ele vai até comer brócolis à força, não é verdade? Ele vai ser obrigado a comer o brócolis. Você vai forçá-lo a comer brócolis. Agora, você fazer ele a gostar de brócolis é mais trabalhoso. Então, quando você força o seu filho a comer brócolis, isso é o quê? É a lei. Você vai forçá-lo a comer. Você vai obrigá-lo. E se você não comer, e se ele não comer, você vai puni-lo. Se ele não comer, você vai dar um castigo bem severo. Isso, irmãos, é a lei que faz conosco. Se você não cumprir a lei, você vai ser punido. Então, irmãos, na nova aliança é totalmente diferente. Deus coloca dentro de nós, é um exemplo, irmãos, o prazer de você comer brócolis. E quando você vai sentada na mesa, vão te servir um prato de brócolis e você está comendo, com aquela boca gostosa. Outros vão comer na marra, mas você vai comer com prazer, com gosto, com felicidade. O seu prazer agora, irmãos, é pelas coisas do Senhor. Não é mais pelas coisas do mundo. Sabe por quê? Porque é o Senhor que te completa, amém, irmãos? Porque Hebreus 8:10 diz assim, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Irmão, já está dentro de você o desejo do Senhor. E a segunda cláusula da nova aliança é, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso significa que Deus agora tem um compromisso com você, irmãos. Você não está mais sozinho. No lugar que você for, Deus está do seu lado. Você não está mais sozinho. Deus está com você. E olha para mim, essa afirmação ela é muito poderosa. Sabe por quê, irmãos? Porque se você estiver vivendo doente, Ele será o seu Deus. E você e nós teremos o quê? Cura. Se você estiver com alguma necessidade, Ele será o nosso Deus. E nós teremos plena provisão da parte de Deus. E se Ele for o seu Deus, Ele vai estar com você onde quer que você for. Queria que o irmão projetasse para mim ali Salmos 23, versículo 4. Salmos 23, 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, se Deus está com você, onde você for, Ele vai ser o seu Deus. Ele vai te salvar, Ele vai te proteger. Sabe por quê? Porque você é guardado pelo poder de Deus. E continuando, Hebreus 8, versículo 11. Volta lá. Hebreus 8, versículo 11. Diz assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Essa é o quê? É a terceira cláusula.
que todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Irmãos, todos conhecerão. Se você pegar ali uma criancinha ali, que conhece a palavra do Senhor, ela já conhece Deus. Eu creio que se você pegar ali os filhos do pastor Ricardo, conhece o Senhor. Se você chegar e conversar com meu filho Pedro Henrique, ele conhece o Senhor. Mas se você também pegar uma pessoa também de uma idade mais avançada, sabe? Ele também conhece o Senhor. Então todas aquelas criancinhas que se converteram, até o Senhor mais de idade, conhece a Deus. Desde aquelas pessoas também que não têm nenhum conhecimento, nenhuma cultura. Às vezes ali uma pessoa que nem sabe ler, até o doutor. Todos podem agora conhecer, ouvir a voz de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque dentro do seu coração, eles conhecem o Senhor intuitivamente. Essa é a maneira que funciona no Novo Testamento. Você não conhece a Deus porque você pegou um livro e leu. Você não conhece o nosso Deus porque você pegou uma apostila. Você fez o cursão e leu e aprendeu. Não. No Novo Testamento, na Nova Aliança, já está dentro do seu coração, querido. Isso é maravilhoso. O conhecimento de Deus hoje, ele é intuitivo. Ele é dentro de nós. Nós não podemos ter comunhão com Ele, a não ser pelo Espírito. E quem fez cursão aqui, sabe do que eu estou falando. Nós somos corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo só contacta conosco, só fala conosco através de quê? Do Espírito. E por fim, a última cláusula da nova aliança, Hebreus 8, versículo 12, que diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Isso é forte demais, irmãos. Esta é a cláusula que se torna possível todas as outras. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Diga assim comigo: eu creio. Deus não se lembra dos meus pecados. Irmãos, isso é nova aliança. Isso é nova aliança. Na velha aliança, era o contrário. Se você for lá em Êxodo 20, versículo 5... o irmão pudesse projetar para a gente. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Irmãos, se Deus vê coisa errada, Ele pune. O Velho Testamento, a Velha Aliança é assim. Se Deus viu, Ele pune. Se Deus vê o pecado, Ele tem que julgar e condenar. Mas olha que interessante. Mas o que acontece hoje? Deus não pode ver o seu pecado, irmãos. Sabe por quê? Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Senhor Jesus sobre a sua vida. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é muito poderoso. Porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Isso significa que não há mais condenação sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. O texto diz lá em Hebreus 8, 12, lá no finalzinho, né? Hebreus 8, 12. Lá no finalzinho diz assim, olha: e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não se lembra do seu pecado, amados. Obreiro, mas eu acabei de pecar. Antes de entrar aqui no prédio, eu pequei.
Alguém me fechou, eu dei uma buzinada, eu falei algo que não devia, eu pequei. Eu pequei há 2 minutos atrás. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Irmãos, você não tem passado diante de Deus. Glória a Deus. Qual que é a maior angústia das pessoas? A maior angústia das pessoas é que o diabo fica o tempo inteiro lembrando de algo que já passou na vida delas. O diabo vai ali e começa a lembrar as pessoas assim: olha, você cometeu uma falha. Olha, você tem erros cometidos no passado. Você tem delito. Sabe aquela palavra mal colocada que você falou? Isso é pecado. Isso é o que, irmãos? É o diabo acusando. O diabo, ele é acusador. Sabe? Aquela traição. Pois é. Você lembra daquele comportamento ruim que você teve? O diabo é acusador. E pior, mentiroso. E o diabo fica o tempo todo falando com você que você não pode mais avançar. Você não tem como avançar na obra. O pastor falou aqui, ó. Cada pessoa da célula, a partir de hoje, já é um líder em treinamento. Mas o diabo começa a colocar acusações na vida das pessoas. Mas como é que eu posso avançar? O diabo começa a falar assim: você não vai avançar, sabe por quê? Porque Deus está vendo todas as coisas. Você não é tão santinho assim. Sabe, irmãos, se Deus viu e você tomou posse do sangue de Jesus, já está cancelado, já está perdoado. Deus só vê aquilo que está registrado, mas aquilo que o sangue apagou, não há mais registro, irmãos, diante do Senhor. Não importa o tamanho do pecado, já foi perdoado. Não importa como foi tão sujo o seu pecado, o sangue do Cordeiro já lavou. Amém, irmãos? Isso é poderoso demais, irmãos. E nós estamos na nova aliança, amém? O Senhor não se lembra. Todo pecado foi cancelado. Essa é a nova aliança. A nossa base, como crente vencedor, é você pegar esse texto, né, de Hebreus 8, de 7 a 12, irmãos, e meditar nisso aí. Quando você medita nisso aí, quando essas 4 bases da nova aliança entram na sua mente, acabou. O diabo pode vir do jeito que vier. Ele não tem nenhum poder, nenhuma autoridade sobre a sua vida. Amém, irmãos? Isso é poderoso demais. Pega aí a sua Bíblia lá também em 2 Coríntios 3. Né, Paulo aqui, ele coloca algumas diferenças entre a velha e a nova aliança. Segunda Coríntios 3. Mas eu não sei se você observou lá em Hebreus 8, de 7 a 12. Aqui, Deus não coloca nenhuma menção, né? Não coloca você como resolvendo os problemas. Você viu aqui? Aqui, essa nova aliança de Hebreus não tem nenhuma exigência para você. Jesus já fez todas as partes para você, irmãos. Amém? Obreiro, mas o que eu tenho que fazer então? Apenas crer. Crer que tudo já foi pago. Tudo já foi consumado. E dizer: eu recebo, é meu. Eu me aproprio dessa verdade. Cristo já cumpriu toda a obediência para você. Amém, irmãos? Jesus já fez tudo. Tudo que o Pai exigia. E Ele agora é seu representante. Jesus é o seu representante. Amém? E Deus trabalha com representante, irmãos. Lá quando Adão pecou, ele te representava. E você pecou juntamente com Adão. Quando Cristo obedeceu, ele te representava. E você obedeceu
juntamente com Cristo Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele te representava e você morreu também. Mas olha que coisa mais maravilhosa ainda. Quando ele ressuscitou, ele te representava e você ressuscitou com ele também. Você ganhou uma nova vida na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Cristianismo é isso, irmãos. É assim que Deus te vê. Deus vê você simplesmente em Cristo. Quando você chega diante de Deus, quando eu chego diante de Deus, não é o obreiro Ednilson que está chegando, não. Não é. Quem chega lá é Cristo, porque Ele é que me representa. Mas lá em 2 Coríntios 3, no versículo 6, Paulo, ele faz aqui o primeiro paralelo. A primeira, o balanço ali entre a velha e a nova aliança. Aí ele fala que a velha aliança era uma escrita de dívida. 2 Coríntios 3,3 diz assim: a qual nos habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, qual que é o significado da letra aqui? Essa letra aí, você pode estar olhando ali como o Velho Testamento. Essa letra aqui é como se fosse uma lei. Como se fosse você ter que andar de acordo com a lei. Mas se você puxar aqui, na questão da letra, nos dias de hoje, se você pegar ali um dicionário, você vai ver ali o sinônimo do que significa uma letra. A letra ainda hoje, ela é usada como sinônimo de nota promissória, carta de fiança, declaração escrita de débito e dívida. A letra aqui, ela está tendo significado de dívida. Mas Paulo diz que estamos numa aliança diferente. A nova aliança, você serve. Por quê? Porque a dívida já foi paga. Hoje nós servimos por quê, irmãos? Por que nós andamos tranquilamente? Porque a dívida já foi paga. Cristo Jesus apagou nossa dívida ali, na cruz do Calvário. Mas na velha aliança, você era lembrado o tempo todo da sua dívida. O tempo inteiro. Por isso, irmãos, é tão sério misturar a nova e a velha aliança. Sabe por quê? Porque nós vamos sempre ficar acusados. Será que eu estou em débito com o Senhor? Será que eu orei o suficiente? Será que a minha oferta que eu coloquei aqui hoje foi o suficiente? Será que eu fiz o suficiente para o Senhor? Será que eu jejuei direitinho? Irmãos, nós não devemos viver acusado. Se você tem a revelação que hoje você vive pela nova aliança, você não tem que andar mais sob condenação. Nada disso. A minha dívida, se você olhar para o lado da lei, da velha aliança, a minha dívida ela é muito alta. E eu acredito que se você for olhar na questão da lei, a sua dívida é muito alta, irmãos. E você fala assim, olha, eu não consigo pagar. Porque por mais que você se esforce, você não consegue pagar o preço que foi pago pela sua vida. O preço que foi pago pela sua vida foi o que? Derramamento de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não entender que o preço foi pago, você vai andar que jeito? Angustiado. Você vai andar preocupado. Porque você tem uma dívida com o Senhor. Irmãos, eu não sei se você já pegou algo emprestado com algum irmão, com alguma pessoa, alguma questão financeira. Mas sabe, é angustiante, né? Você pegou algo emprestado ali, um dinheiro emprestado com alguma pessoa, e você, toda vez que você vê aquela pessoa, você lembra dela. Só estou devendo fulano de tal. Aí você vai e marca a data para fazer aquele pagamento. E de repente você aperta mais um pouquinho, assim, olha, não vou poder pagar naquela data. Aí você joga mais para frente. E o que acontece com isso aí?
Você começa a correr do irmão. Você começa a passar longe. O irmão passou lá, você está passando do lado de cá. Isso é angustiante, irmãos. Isso traz, né? Isso faz mal para a nossa alma. Sabe, irmão, se você usou esse exemplo de dever às pessoas, imagina a pessoa achar que está devendo para Deus. É muito mais angustiante. Esta é a velha aliança. É quando você acha que está devendo algo para o Senhor. Irmão, você não deve nada para Deus. Já foi tudo pago. Na nova aliança, a dívida já está paga. Está consumado. Tetelestai. Isso tem uma palavra dessa uma vez aqui. Diga assim comigo: a minha dívida já está paga. Tetelestai. Está consumado. Glória a Deus. Irmãos, não há duplicata em seu nome lá diante do Senhor. Não há nenhuma dívida sua diante do Senhor. A sua dívida está paga. Não há dívida, irmãos. Não há. Mas temos aqui o segundo paralelo. A velha aliança resulta em morte. Mas a nova aliança é ministério do Espírito. 2 Coríntios 3, de 7 a 8. Segunda Coríntios 3, 7 a 8. Diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo diz que o ministério da morte foi gravado com letras em pedras. E todos nós sabemos, irmãos, que a única letra que foi gravada ali em pedra foi a lei. Foi a lei que foi dada a Moisés. Assim, a lei é o ministério de condenação. Quem vive na lei anda condenado o tempo todo. Quem anda na lei traz condenação para aquelas pessoas que andam com ele. Eles não andam em paz. A graça é ministério de salvação. Tudo que envolve a lei gera morte. É a palavra que está dizendo, irmãos. A palavra que está dizendo. O ministério que prega a letra sempre vai condenar as pessoas. Mas aquela que tem o ministério do Espírito sempre ministrará fé no coração das pessoas. Trazendo o quê? Vida. Segundo a lei, tudo depende do homem. A lei é o homem fazendo. É o homem na obediência. Mas segundo a graça, tudo depende de Deus, do que Ele já realizou na cruz. A lei exigia o quê? Justiça, mas a graça concede justiça. A lei diz, faça, e a graça, eu faço por você. Irmão, Jesus faz por nós. Pregar a velha aliança produz morte. Paulo diz que a velha aliança é o ministério de morte. A principal causa da morte nas igrejas é a pregação da lei. A igreja que prega só lei, essa igreja não vai para frente não, irmãos. Mas quando a igreja ministra graça, o favor imerecido, essa igreja cresce, essa igreja rompe. Paulo diz que a velha aliança é ministério de morte. Então, quando nós pregamos lei, o ambiente fica pesado. Por causa de quê? Da condenação, do medo, da vergonha. Então, quando nós pregamos o quê? Condenação. Mostrando o quanto as pessoas são falhas. Nós enchemos a nossa reunião de morte. Costumo dizer que ali quando a pessoa erra, quando a pessoa comete um pecado, se você for lá dar um conselho para aquela pessoa, irmãos, não adianta.
falar que ela errou. Não adianta enfiar o dedo na ferida dela. Ela não quer ouvir isso. Sabe por quê? Ela já está se sentindo condenada. Você tem que chegar lá e falar de Jesus para ela. Mostrar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor em cima da vida daquela pessoa. Ela errou, mas Deus é misericordioso para, ela ter o perdão do Senhor. Então, quando nós pregamos condenação, nós ministramos morte para as pessoas. E existe uma diferença entre a velha e a nova aliança que poucas pessoas conhecem ou percebem, que tem a ver com a morte. Queria ler com vocês aí lá em Ageu 2, versículo 11. O Senhor diz que através de Ageu 2, versículo 11. O Senhor diz que através de Ageu, conversou com ele da seguinte maneira: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, vai no versículo 12 aí, irmão. Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e com ela tocar o pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E o que os nossos irmãos lá responderam? Não. Irmãos, a questão aqui, Ageu está falando o seguinte assunto. Que quando o sacerdote ele fosse ali, a pegar o cordeiro, a pegar o sacrifício ali, e de repente um pedaço daquela carne espirrasse nas vestes dele, e ele ao passar por algumas coisas, e essa carne tocasse, carne santa, tá, irmãos? Sacrifício, tocasse em alguma coisa. Ele está perguntando aqui, essa coisa ia ficar santificado? Não. E continuando, e disse Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E eles responderam, ficará imunda. Irmãos, impureza no Velho Testamento pega. Isso é velha aliança. Por isso que aqueles sacerdotes tinham tanto medo de tocar em defunto, em tocar em algo que não era santificado. E eu vou dar aqui também um outro exemplo, que está lá na parábola do bom samaritano. Jesus disse que o sacerdote viu um samaritano caído na estrada, mas ele não pôde fazer nada. Por que o sacerdote não pôde fazer nada? Porque ele temia. Se aquele samaritano tivesse ali caído, se ele fosse lá tocar naquele corpo, se o corpo tivesse morto, ele seria contaminado. Mas isso, irmãos, é velha aliança. Porque na nova aliança, as coisas se inverteram. Porque quando Jesus tocava, no morto, ele ressuscitava. Jesus, irmãos, ele adorava estragar velório. Todo velório que Jesus ia, que tocava ali no defunto, ele ressuscitava. Acabava com a graça do pessoal. O velório se transformava em quê? Em festa. Olha que coisa. Sabe, irmãos, quando Jesus tocava no leproso, a lepra não vinha para Jesus. A vida que estava em Jesus ia para o leproso. E o leproso era curado. Isso, irmãos, é tremendo. Um outro exemplo aqui, lá em 1 Coríntios 7 a 14. Ou melhor, 1 Coríntios 7, 14, na parte A. Vou ler só a parte A, tá, irmãos? Porque o marido incrédulo é santificado pela esposa, e a mulher incrédula é santificada pelo marido. Por quê?
Na nova aliança, santidade pega. Unção pega. Vida pega, irmãos. Então, a morte, a impureza, não te pega. Você pode chegar lá e tocar na pessoa enferma e orar em nome de Jesus, que vai ser curada. Vai ser curada. Porque dentro de você é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na nova aliança, nós não ministramos morte. Na nova aliança, você ministra vida, amém? Tem vida de Deus dentro de você, irmãos. Amém. Mas qual que é o terceiro paralelo? 2 Coríntios 3:9. O que Paulo diz? Na velha aliança, traz condenação, mas a nova aliança ministra justiça. Lá em 2 Coríntios 3:9, Paulo diz: se porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. No Velho Testamento, Deus exigia justiça. Mas no Novo Testamento, Deus dá a justiça, irmãos. Nós somos justificados. A sua justiça é Cristo Jesus. Você pode se aproximar de Deus baseado na justiça de Cristo. E o quarto paralelo, 2 Coríntios 3, de 14 a 16. Paulo faz aqui uma outra comparação, né? A velha aliança é um véu, mas na nova aliança nós somos transformados só por contemplar Cristo. Diz assim, né? 2 Coríntios 3, 14 a 16. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu é tirado. O véu, irmãos, é a lei. Então as pessoas, quando estão andando aí debaixo da lei, debaixo da condenação, existe um véu. Existe um véu tampando os olhos dessas pessoas. Ela não consegue ver a graça do Senhor. Tudo para ela tem que ser debaixo da lei, debaixo de condenação. E quanto mais você anda pela lei, pelo merecimento, os seus olhos são vendados. Você não consegue enxergar. Você não consegue ver as coisas do Espírito. Por isso, qual que é a maneira de Deus de trazer revelação? É remover o véu. Remover o véu da sua vida. Então, se nós queremos revelação, precisamos remover o véu da lei. E o que acontece quando removemos o véu? Lá em 2 Coríntios 3,18 vai dizer o que acontece quando nós tiramos o véu. 2 Coríntios 3,18, um pouquinho mais à frente. Mas todos nós, com o rosto descoberto, sem o véu, que é o véu da lei, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados, irmãos, semelhantes àquilo que nós adoramos. Nós somos transformados por aquilo que nós somos contemplados, que nós contemplamos em fé. E nós aqui, irmãos, eu, lá em Fabriciano, pastor Ricardo aqui, o obreiro Rogoberto, em Timóteo, todo domingo nós pintamos um quadro para você, um quadro do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu tirei esse exemplo aqui, veio à minha mente, às vezes uma foto, às vezes a gente vê ali num filme,
aquelas pessoas sentado de frente ali, um quadro, né, um quadro pintado por alguém, por algum pintor famoso. E às vezes, naquele quadro que eu olho, eu não vejo nada. É um rabisco para cá, um rabisco para lá. Mas aquela pessoa que está sentada ali, de frente para aquele quadro, pode ter certeza, a visão dela é diferente da sua. Ela está vendo algo ali que eu não estou vendo. Por quê? Porque eu não tenho a revelação daquele quadro. E o nosso quadro, que nós pintamos para você aqui todo domingo, é o quadro do Senhor Jesus. O ímpio lá fora, as pessoas lá fora, vai olhar esse quadro que nós pintamos para você e não vai entender nada. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês que está sentado aí, olhando para cá, olhando para esse quadro, você tem a revelação daquilo que nós estamos dizendo para os irmãos. Então você vai sair daqui, irmãos, não do jeito que você entrou. Cada domingo que você chega aqui, senta aí e olha esse quadro, você não sai do jeito que você entrou. Você sai daqui transformado, porque é de glória em glória. Todo domingo você vem cá, olha esse quadro e sua vida é transformada. Domingo a domingo, célula após célula, reunião após reunião. A sua vida é transformada de glória em glória. Amém, irmãos? Na velha aliança, os homens se esforçavam para isso. Mas na nova aliança, o nosso trabalho é simplesmente o quê? Contemplar. Tirar o véu e olhar. Que nesta noite, você possa tirar o véu dos seus olhos. Amém, irmãos? E por último, a velha aliança produz comportamento sem transformação. Eu creio que não está no seu boletim, né? Mas a velha aliança, ela é baseada na lei. E a força da lei, irmãos, é o pecado. 1 Coríntios 15, versículo 56. Primeira Coríntios 15, 56 diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quanto mais Velho Testamento, mais pecado, mais o pecado vai ter força, irmãos. Mas se você for lá em Romanos 6, de 13 a 14, Romanos 6, 13 a 14, vai dizer assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não vai ter domínio sobre nós, irmãos. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. Todos aqueles que estão debaixo da graça do Senhor, irmãos, o pecado não tem domínio sobre você. Então, quanto mais graça, mais vitória nós temos sobre o pecado. Nós teremos, amém? E para encerrar, eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Para encerrar, eu queria que você abrisse lá em Hebreus 13. Hebreus 13, de 12 a 13. Queria que você abrisse sua Bíblia. Se o irmão pudesse projetar também, Hebreus 13, de 12 a 13. Que diz assim: e por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial,
levando o seu vitupério. Irmãos, o convite para você nessa noite, é: vamos sair fora do arraial. Jesus morreu fora do arraial. Cristo morreu fora da lei, fora do sistema da lei. Ele morreu fora do arraial. O arraial aqui é o sistema da lei, a velha aliança. Jesus nem um pouco ficou ali, andando debaixo da velha aliança. Ele sempre andava na nova aliança. E o arraial aqui é o que, irmãos? É você andar debaixo da condenação. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Queridos, feche seus olhos. Queria que você colocasse a mão no seu coração. E qual que é o convite da palavra de Deus para você nessa noite? O convite é: saia fora da arraial. Saia. Porque se você sair fora da arraial, fora da velha aliança, fora da lei, você vai se encontrar com o Senhor. Lá fora, você vai encontrar com o Senhor, com a graça do Senhor. Você vai encontrar com o Senhor fora da lei, fora do merecimento, fora do Velho Testamento, fora da velha aliança. Irmãos, não tente misturar as duas coisas. Não tente conciliar obra e graça. Porque se você tentar conciliar a obra com a graça, vai te trazer morte. O ministério do Senhor é um ministério de vida. Se é por obras, não pode ser pela graça. Se é de graça, não tem preço, é obras. Que você venha a ter disposição de ir, que você tenha disposição de sair do arraial, sair da velha aliança e ir em direção à nova aliança. Hoje nós temos em nosso coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. Todos nós conhecemos o Senhor, desde o menor até o maior. Ainda com seus olhos fechados, Ele manda te falar que para as nossas iniquidades Ele usa de misericórdia, e dos nossos pecados jamais se lembrará. Diga assim comigo: eu creio que vivo na nova aliança e que a sua lei está gravada no meu coração. Eu creio que os meus pecados Ele jamais se lembrará. Estou firmado nessa nova verdade, a verdade atual, na nova aliança, em nome de Jesus. Amém. E você pode louvar o Senhor com essa canção, irmãos. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca
promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de bom. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Aleluia. Mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Fala com o irmão que está do seu lado aí, irmão, sai da velha aliança. Vem para nova. É muito melhor. Olha, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Para você ser ousado com as pessoas. Muitas pessoas vão te acusar, falar que você é favorável ao pecado. Vão te acusar, falar que você está facilitando as coisas. Vou querer falar, e a nossa parte, não existe mais a nossa parte. Olha, a única parte que Deus exige de nós é creia, creia, só isso. Mas quando vierem te acusar, ou quando vierem te confrontar, você vai se posicionar ousadamente e vai falar, irmão, você está vivendo debaixo de maldição. Não sou eu que estou dizendo não, é o apóstolo Paulo. Lá em Gálatas 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Sai da maldição, sai. A mensagem da nova aliança, ela exalta a obra de Cristo. A mensagem da lei traz condenação para as pessoas, porque quer mostrar para você, o que você está fazendo? Olha o quão imperfeito você é, o quão incapaz você é. Isso é mensagem da lei, isso é introspecção. A mensagem da nova aliança exalta o nome de Cristo. E o apóstolo Paulo diz: quem vive debaixo da lei está debaixo de maldição. Então você vai ser ousado. Mas nós vamos encerrar a nossa reunião. Vamos ministrar um cântico.
declarar vitória sobre os nossos irmãos ali na Flórida. A irmã me falou aqui que nesse exato momento o furacão, não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, Irma, acho que é o nome do furacão, ele está sobre lá a cidade, onde tem vários irmãos nossos da videira ali. Você vai agradecer o Senhor. Certa vez os discípulos estavam no meio de uma tempestade, de um furacão, e eles ficaram apavorados, porque eles não entenderam que o Senhor estava ali com eles. Nós vamos ministrar esse cântico, e você vai falar: Senhor, fortalece o coração dos nossos irmãos lá nesse instante, que eles possam enxergar o Senhor naquele barco. E pode ser qualquer furacão, nível 5, que é o maior, pode ser qualquer um, quantos vierem, o Senhor tem o poder para guardar o seu povo debaixo de furacões. Você vai cantar essa canção e vai declarar: Senhor, aqui, nossa igreja de Ipatinga, tão distante da Flórida, lá em Miami, tão distante do estado da Flórida, mas nós estamos aliançados num só espírito. Enquanto nós cantamos, nós cremos que os nossos irmãos estão sendo fortalecidos em fé, estão sendo guardados pelo Senhor no meio desse furacão, no meio dessa tempestade. Você crê, irmão? Amém. Vamos ministrar? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Una a mão aí com seus irmãos, vamos dar as mãos, vamos orar pelos nossos irmãos lá. Vamos clamar pelo Deus da salvação. Fala: Senhor, salva os nossos irmãos dessa tempestade. Salva os nossos irmãos, ó Pai, desse furacão Irma que está atingindo ali o estado da Flórida. Pai, ser com a Rebeca, com o Marinho Guilherme e com tantos outros os nossos irmãos ali. Fortaleça-os em fé. Pai, nós cremos no Deus da salvação. Pai, nessa hora nós clamamos por salvação, para o
socorro. Pai, proteja ali o local onde os nossos irmãos estão. Pai, veda aquelas janelas, veda aquelas portas, veda aquele teto, fortaleça, Pai, aquelas paredes. Pai, nós cremos que nesse momento eles estão sendo salvos desse furacão. Pai, cremos, ó Deus, que ali onde eles estão abrigados, Pai, eles estão ali como os pintinhos debaixo das asas da galinha. Eles estão cercados debaixo das asas do Senhor. Pai, nós cremos que os nossos irmãos estão, ó Deus, no abrigo seguro, que é as mãos do Senhor. Salva-os, livra-os dessa tempestade, livra-os, ó Deus, desses ventos fortes, livra-os, ó Pai, do temor. Fortaleça, Pai, o espírito dos nossos irmãos nessa noite. Nós declaramos o espírito revigorado, fé. Pai, nesse momento os nossos irmãos estão ali seguros debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Fala assim comigo, como igreja, nós declaramos que os nossos irmãos ali na Flórida estão debaixo das asas do Senhor, e nada, nem um furacão os arrebatará das mãos do nosso Deus. Aleluia. Ministra ao Senhor em aplauso em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos, passem ali na nossa lanchonete. Dê um abraço aí no seu irmão, se você tem liberdade. Fala, irmão, viva na nova aliança. Sai da velha. Há uma promessas superiores para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.